Bem-vindos à aula de contestação. Nessa primeira aula, né, a gente vai ter um bloco aqui, assim como a reclamação trabalhista teve 3 blocos e em seguida a gente teve uma aula prática, a gente vai ter aqui 2 blocos, né? Já vai pular para uma aula prática dos principais erros, assim como teve na reclamação. E posteriormente a gente vai ver um caso prático mais longo em que a gente atuou aqui representando a empregadora, né? Representando a reclamada. A contestação é o principal ato da reclamada, assim como a reclamação é o principal ato do reclamante. Não tem nenhum ato, né, apesar de vocês terem alguns temores maiores sobre a audiência, sobre sustentação oral, não tem nenhum ato mais relevante do que a reclamação trabalhista para o reclamante e a contestação para a reclamada. Os demais, eles são degraus, né, que vão sendo elencados, mas para vocês já está mais fácil compreender isso, porque vocês vieram aí do tempo futuro, né, já sabem manobrar mais sobre a máquina do tempo. Quando a gente falou lá na aula de reclamação trabalhista sobre clareza, prova, cálculo, né, como isso vai facilitar, vocês vão ver que isso também vai facilitar aqui na contestação, embora o cálculo não seja necessário, ele não é necessário para instrumentalizar a contestação. Mas vocês que têm essa habilidade no bolso vão utilizar ele, como sempre, né, para terem parâmetros de o que vai ser mais relevante naquela defesa de vocês. Então, qual o ponto que eu tenho que majoritariamente me debruçar para ter mais resultado para o meu cliente, para evitar que ele pague o que não deve. Tá? Então, a contestação, a gente já tem ela como o ato principal, e tal qual a reclamação, e eu vou fazer comparados aqui com a aula da reclamatória, tá? E vou mostrar para vocês, mais uma vez, né? Aqui, quando a gente for falar da reclamação agora, a gente vai destacar um requisito principal que a gente destacou na reclamação, também é o principal da contestação. Qual é? O fato. E se a gente fosse analisar o processo judicial como um jogo, a contestação, a reclamada, ela estaria na vantagem. Por quê? Porque a contestação, ela faz referência à reclamação. E a gente vai aprender aqui nessa aula algumas ideias, vou dar algumas insights para vocês aprenderem a aproveitar a reclamação quando ela é mal, né, construída. Vocês já devem conhecer, né? A maioria fala, olha, está mal construída, pede inépcia, pede extinção. Calma, nem sempre esse deve ser o caminho. Na prática, eu ensino outras coisas para vocês que a gente vai mostrar já já, tá? Mas o ponto mais relevante da reclamação qual é? O fato. Por quê? Para vocês terem noção técnica da coisa, quando a gente fala de reclamação, não falei sobre isso na aula de reclamação, mas aqui vou complementar. O fato da reclamação, ele busca o quê? O fato constitutivo. Tu busca constituir um direito para aquela pessoa que está representando. Então, tudo aquilo que está naquela reclamação é em busca de constituir, né, um direito àquela pessoa, aquele empregado. E tu, como reclamada, vai trazer fatos, né, que vão desconstituir esse direito. E essa desconstituição, olha como fica simples, né? Ela vem de 4 exercícios, tá, que eu vou já listar para vocês, mas basicamente que trabalham com fatos desconstitutivos. No geral, a reclamação tenta constituir um direito a partir de um fato e a contestação ela tenta trazer um fato, né, e eu vou elencar quais os tipos de fato que prejudicam essa constituição de direito. Ou seja, ela traz um fato desconstitutivo. Olha, ele está pedindo isso, mas ele não observou esse fato. E esse fato prejudica o pedido dele. E vocês que vieram agora do tempo futuro, né, têm uma habilidade que é absurdamente utilizada pela gente de forma muito grande quando a gente atende reclamado. Qual é? A possibilidade de liquidar aquela demanda inicial novamente, de corrigir os erros. Vocês já sabem fazer isso. Né? Vocês vieram aí do tempo futuro. Se não veio, se veio aqui apenas para colher esse ato, por isso a importância de depois voltar, né, a organização ali de como foi feito o curso. Nesse bloco de contestação, a gente vai construir aí, depois desse bloco de contestação e de reclamação, a gente vai separar lá nos casos concretos como uma oficina, para que vocês sempre possam revisitar essa oficina e vai acrescentar mais casos concretos, né, constantemente para que vocês tenham antecipado experiências e que possam dividir a nossa experiência, assim como eu divido muito com os nossos colegas aqui das experiências de vocês. Vocês me trazem e aí eu posso dividir. Então, por isso que o bloco lá final dos casos concretos vai ter essa oficina separada de reclamação e contestação e a gente vai acrescentando casos concretos, né, conforme o tempo, para trazer mais repertório para vocês e mostrar como a metodologia da máquina do tempo se aplica, né, constantemente. A gente fica só
fazendo aquele ciclo depois de dominar todo esse tempo futuro, presente que vocês estão agora, passado, tá? E dialogar com as etapas. Então a gente está aqui na etapa da contestação, e aí retomando a questão da importância do fato, a gente tem o fato modificativo, extintivo, suspensivo, impeditivo do direito do autor. Né? Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não. E todos esses são fatos desconstitutivos do direito que ele está pretendendo. Antes de eu elencar cada um aqui, que eu vou trazer uma estratégia para vocês também, vou voltar ao meu raciocínio em relação ao cálculo trabalhista, que eu não terminei. Em relação ao cálculo trabalhista, quando tu refaz aquele cálculo da inicial, às vezes ela está pedindo a constituição de um direito, mas ela faz a liquidação equivocada. E para vocês isso fica muito fácil enxergar agora, né? Porque você já tem a habilidade do tempo futuro. Se não tem, vai ter, porque vai voltar lá nas aulas e vai assistir. Então, quando vocês tiverem essa habilidade, muitas vezes a gente chega para o nosso cliente e já é claro com ele. Né? O que parece loucura para alguns, fala, está prometendo resultado? Sim, eu estou falando, olha, essa demanda inicial aqui, ela nunca equivale a esse valor que está mensurado. Porque ele se equivocou nesses pontos. E isso não há discussão. Então, se eu sei que ele se equivocou em pontos pontuais, que eu vou saber como impugnar, né, identificar e apontar, eu sei que aquela demanda não vale 100, ela vale 50 mil. Só aí eu já tive uma subtração de 50 mil, que já diminui a ansiedade do meu cliente. Esse tipo de fala ajuda bastante a vocês fecharem um contrato, inclusive com a reclamada. Quando a reclamada vem conversar com vocês vão lá e dialogam com ela e vai poder apontar, né, de uma forma certa, porque a maioria dos profissionais não tem esse conforto, e vai dizer, olha, essa demanda aqui não vale isso por causa disso, 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 disso. Várias e várias vezes vocês vão para a audiência, a gente vai para a audiência, e está lá o advogado falando, isso é atribuição do contador, não minha. Olha, se ele não tem clareza sobre os limites dos pedidos dele, dificilmente ele vai ter segurança na atividade. Isso você já está careca de saber aqui dentro do curso. Mas, né, agora como reclamada, vocês conseguem também entender mais sobre isso, né? Perceber mais sobre isso, quando vocês pegam a mesma reclamação e vão lá e falam, olha, mesmo que ela ganhe tudo, não vai ser esse valor. Então, vai ser esse porque a gente só precisa destacar. Mas não é não fazer nada, tem que destacar. Porque se não destacar, não apontar para o juiz, pode ser que ele confirme essa posição, tá? Então, dado essa estratégia para vocês, sempre para vocês utilizarem, agora que vocês têm isso no repertório, a gente vai entrar nos fatos que a contestação vai trazer, né? E isso vai justificar na aula seguinte, a gente vai falar sobre a estrutura dela. É por isso que muitas contestações têm assim, fatos da reclamação, fatos da reclamatória. E em seguida, né, tem dos verdadeiros fatos, né? Síntese dos fatos da reclamatória, da verdade dos fatos. Isso é porque o que ela está trazendo? Outros fatos que visam modificar, né, que visam impedir, suspender, extinguir aquele direito. Posso trazer um fato, né? E aqui isso tudo pode ser tratado de três formas, tá? Pode ser tratado como uma prejudicial, como para prejudicial de mérito, ou seja, essa demanda, olha, não é para extinguir essa demanda, acabou, ela não tem esse direito. Por que ela não tem esse direito? Porque está prescrito. A gente vai ver mais sobre isso quando a gente for falar da estrutura na aula seguinte. Não pode julgar essa demanda, mas não vou deixar a preliminar para depois, tá? Vou falar do mérito agora. Mas a preliminar de mérito que visa extinguir antecipadamente a demanda sem resolução de mérito, vou falar aqui quando é que a gente vai usar ela, quando não vai usar. Mas isso também é uma forma de impedir, né, que a parte tenha a sua pretensão julgada. Olha, ele não preencheu os requisitos da reclamatória, então não dá para essa demanda prosseguir. Um requisito de reclamatório que eu vou antecipar aqui, que usam muito, que vocês provavelmente já colocaram em uma contestação de vocês, mas não é para colocar quando realmente não tiver fundamento. Não é para colocar de forma genérica, que é o quê? O arbitramento do valor da demanda está equivocado, então essa demanda não pode ser julgada. Agora que vocês têm no repertório a capacidade de avaliar a liquidação, né, e vão identificar erros, por isso que a gente vai falar aqui sobre as preliminares e quando usar. Nem sempre tu vai pedir a extinção. E se tu pede a extinção sem saber fazer essa análise, só avaliar, o que vocês acham que vai acontecer? Nada, gente. Isso não vai surtir efeito, tá? E tem pessoas que elas falam sobre, por exemplo, isso não é incumbência do advogado, não era para ter essa discussão, não era para arquivar por esse motivo. Agora que vocês entendem a referência jurídica de cada etapa para mensuração, é óbvio que fica difícil para vocês aceitar que um advogado faça a demanda de qualquer jeito, cheio de lacuna, sem os parâmetros todos que definem
a mensuração da demanda, né? Porque vocês têm agora isso no repertório de vocês. Então, fica fácil enxergar o porquê, né? A falta de precisão prejudica o quê? O contraditório e a ampla defesa. E aí, quando está nesse momento de contestação, sim, você vai fazer a extinção, né? Quando realmente não tiver os parâmetros adequados e for impossível identificar e fica difícil de te defender, já que ele não deu os parâmetros e muitas coisas estão omissas e isso vai prejudica legalmente, mas não é só legalmente. Existe um motivo por trás que faz com que esses parâmetros estejam dados adequados. Por que o direito do trabalho, né, a Justiça do Trabalho exige que tenha liquidação? Agora vocês entendem no todo. Agora vocês entendem cada etapa e por que disso? Se tu entender cada etapa, é impossível tu não entender o valor da demanda. E outra, imaginem vocês que tem uma demanda de 50 mil reais na mesa. Do nada ela vira uma demanda de 200 mil. A pessoa que recebeu essa demanda com o valor da causa de 50 mil, tá? Ela vai contratar um advogado conforme aquela expressividade. Ela vai se dedicar àquele processo conforme a expressividade. Então, até a defesa dela é construída, os esforços são dados para aquele valor. Então, se eu tenho um valor muito mais alto, obviamente que eu vou empenhar em postos maiores, obviamente que eu vou investir mais. Então, isso dialoga, né, com o direito dela de se defender e ter ampla defesa, qualidade de armas, lutar com toda com o seu empenho, né, de forma adequada. Então, por isso, essas liquidações eu não preciso ficar falando muito para vocês, porque vocês já estão entendidos disso, porque tiveram um tempo futuro e já estão aqui no tempo presente já entendendo todos os parâmetros que geram uma liquidação nas ações judiciais quando a gente vai fazer uma reclamação, tá? Mas, aí vamos falar antes de falar de preliminar, vamos falar do mérito. O que é o mérito? É o fato que vocês vão trazer, o fato modificativo, por exemplo, porque lembra quando a gente falou na aula de reclamação trabalhista? A aula de reclamação trabalhista, eu falei assim, olha, a reclamação trabalhista é ela que dá o parâmetro da ação. Pode o juiz, se o parâmetro da ação é esse, julgar assim? Não. Por que não pode? Porque seria uma decisão ultra ou extra petita. Certo? Certo. Ele pode manter nesse parâmetro? Pode, se eu não trouxer nenhum fato que modifique, que suspenda, que impeça esse direito. Ou seja, o fato que na reclamação trabalhista foi levado, né, foi confirmado, foi provado, e ele está adequado ao direito de forma adequada, o juiz vai confirmar. Tá? Mas eu trouxe fatos desconstitutivos do direito desse cliente, dessa pretensão, desse empregado. E aí o que acontece com a demanda? Ela diminui. Ou ela vai para zero, ou ela muda de tamanho, no tamanho metade, menos da metade, uma parte, grande parte, né, 90%, 80%. Então a contestação ela visa fazer com que o parâmetro seja diminuído daquela reclamação. Esse é o objetivo de vocês. O objetivo de vocês é pegar aquela contestação e fazer ela ir a zero, o mais próximo de zero possível. E vai levar fatos, né, que modifiquem isso e você vai fundamentar. Pode até ser o fato de você não precisar modificar o fato para modificar o direito, né? Como eu disse, às vezes o cálculo está errado e tu vai apontar juridicamente onde que houve o equívoco e por isso aquele pedido deve ser reduzido, né? Então tu colocou ali o apontamento no momento jurídico. Aí tu vai trazer fatos relevantes que podem modificar aquela questão. Ou seja, a pessoa fala que estava num ambiente perigoso, tu diz que ela não estava. Mas vai dizer isso se for realmente o caso, né? Haverá casos em que você não vai poder criar uma expectativa do seu cliente se aqueles fatos, conforme tu vai ouvir o reclamado, ele confirma tudo que está naquela inicial, né? Agora, o que vocês não podem fazer, que é absurdo que a advocacia faz, ela lê a reclamatória e fala o cara tem razão. Claro que ele vai ter razão. Estão aqueles fatos ali. E por isso que tu tem vantagem. Porque tu vai ter os fatos que ele narrou e vai virar para o reclamado e vai escutar ele. Um advogado que não escuta o reclamado, que não vai realmente dar atenção à narrativa dele, dificilmente vai combater uma reclamatória. Por quê? Porque às vezes a gente consegue combater antecipadamente, falando, olha, ele errou juridicamente aqui, ele errou nessa liquidação, posso reduzir, mas eu não posso ir além daquilo. Tá? Posso encontrar uma prescrição, olha, está prescrito aqui, ele não pode pedir prosseguir com essa demanda, porque é a prescrição. E a prescrição no direito do trabalho ela tem que ser apontada. Ela não pode ser reconhecida ex officio pelo juízo. Então, tu vai lá apontar para ele que existe uma prescrição. Tá? Então, essa é uma matéria de direito, mas a maioria do fato, da maioria dos instrumentos que vão fazer alterar aquela reclamação do tamanho que ela é,
para menos são fatos que o reclamado vai te trazer. São quitações, às vezes tem pedido lá que o reclamado chega, está aqui a quitação. E isso não foi atribuído à causa, não foi demonstrado na causa, ele agiu de má fé. Né? Então, por diversas vezes, vocês vão utilizar esse instrumento de fatos novos que o reclamante, o advogado do reclamante, pode nem saber, gente. Porque por muitas vezes o cliente pode omitir dele, pode ser um cliente de má fé que foi lá, né, e inventou uma história, ou pode ser o fato de ele não ter feito o atendimento de forma adequada. Né? Vocês agora estão tendo noção do mundo jurídico e como funcionam as coisas, e vocês sabem que o advogado pode, por falhas de insegurança, por falta de habilidade de investigar, ele não tem instrumento investigatório, né, sobre aqueles pedidos, sobre o que é relevante naquele pedido, e aí ele fica com a demanda com várias omissões. Vem para isso, quando tu pega, agora tu com todos os instrumentos que tu tem, pega aquela inicial e fala, opa, isso aqui tem várias questões omissas, vou esclarecer com o reclamado. O reclamado esclarece, isso quebra toda a demanda. Aí ele vai falar o que lá, né, no processo? Ah, o juiz não te deu. Ah, tu não me falou isso. Porque não tinha instrumento. Porque pode acontecer uma vez ou outra, ainda que tu saiba, pode. Mas se é frequente, provavelmente tu precisa se capacitar para instrumentar uma reclamatória com todos os requisitos necessários para vencer. E tu não vai deixar passar uma pergunta se ela é necessária para constituir aquele pedido. Né? Então vocês têm, do lado de vocês representando reclamada, gente, representar reclamada é muito mais fácil que representar reclamante. Por quê? Porque o reclamante ele tem que conhecer todos os requisitos, né? E aí eu já vou sair aqui do mérito para ir para a preliminar para fazer vocês entenderem mais. Tem que conhecer todos os requisitos de forma precisa para não faltar nada, né? Conseguir tirar essa narrativa, instrumentalizar, e é ele que dá o limite. Então ele tem que dar o limite exato ali, o máximo, extrair o máximo possível, tá? Se ele esquecer algo, esqueci, deu um devaneio, pronto, já diminuiu. Agora a contestação, tem como esquecer algo? Não tem. Por que não tem como esquecer algo? Porque tu vai fazer a tua defesa e vai olhar para a reclamatória. Se a tua defesa estiver combatendo tudo que está na reclamatória, não tem o que esquecer, né? Não tem como esquecer. Tu vai combater ali ponto a ponto, tá? Então a contestação, tu tem essa vantagem, porque tu está combatendo uma peça principal. E aí que entra o caso da preliminar. Por quê? Porque a preliminar de resolução, né, sem mérito da causa, uma prejudicial, uma preliminar de mérito. Ou seja, o que é uma preliminar de mérito? Olha, tu não pode julgar o fato e fundamento dessa demanda, porque essa demanda está com vício e ela não pode ser julgada, tá? E aí tu vai destacar essa preliminar que vai extinguir o processo. Muitos de vocês vão ficar viciados por identificarem erros de liquidação, agora que tem essa habilidade, a ficar apontando o erro pedindo extinção preliminar. Só que nem todo erro gera uma extinção de preliminar. Vou dar um exemplo aqui fácil para vocês. Se a pessoa, né, mensurou errado o valor de um pedido dela, vamos dizer, ela mensurou errado a hora extra. Ela mensurou errado a periculosidade. Mas ela colocou, olha, o salário é tanto, vamos dizer que ela botou um salário de 5 mil, pediu periculosidade em cima de 5 mil. Só que o salário base daquela pessoa não é 5 mil. 5 mil são todas as somas de verbas salariais. O salário base dela é 3, é 2. Ah, por esse erro de cálculo, né, que ela colocou lá, mas percebe, é um erro jurídico, ela indicou errado o salário base. Né? Ela pode ter extinção da demanda? Não, gente. Por quê? O que vai acontecer aí? O juiz vai limitar a demanda àquele valor do salário base, ele vai corrigir ela em relação àquilo que ela indicou. Tá? Mas isso extingue a demanda? Não, porque tu conseguiu se defender muito fácil. Tu enxergou lá onde estava o erro, tu apontou, né, que existia um equívoco e diminuiu o valor. Agora, se ela tivesse errado para menos, aí é o momento, por isso que eu estou falando, nem sempre vocês vão iluminar uma preliminar, porque tu pode iluminar uma preliminar e trazer um prejuízo para ti e para o teu cliente. Por diversas vezes acontece o quê? O cliente chega com a gente, olha, tem uma demanda assim, assim, assado. Eu olho a demanda e falo, caramba, se fosse no meu escritório, se eu tivesse pegado esse cliente aqui, tu tava pagando 4, 5 vezes mais sem, assim, com segurança. Isso acontece muito, tu sabe que casos domésticos. A gente já pegou casos aqui que uma amiga minha me procurou e falou, olha, teve uma empregada doméstica, entrou com uma ação contra a gente, a ação tava 10 mil. Gente, vocês que têm agora repertório jurídico, né? Uma empregada doméstica com ação de 10 mil é muito raro. Normalmente a ação vai para 30, 50 mil. Para mais. Por quê? Porque a quantidade de informalidade que uma empregada doméstica trabalha é muito grande. Ela estava na informalidade.
A quantidade de período que ela está ali dentro da casa também torna-se grande, porque tu não fica trocando empregado doméstico toda hora. Tu quer fidelizar aquele empregado, né? Porque tá dentro da tua casa, então ficar gente estranha não é igual as empresas que vão trocando toda hora. Então o empregado doméstico é muito difícil de ser atingido, porque ele tem uma filia, né, uma afinidade com os empregadores muito maiores que empresas privadas, porém, eles são de demandas altas. Quando eu olhei aquela demanda, toda a jornada, tudo que foi relatado ali, o cara fez o pedido realmente de todas aquelas daquela demanda na integralidade, mas mensurou de forma equivocada. Estava num valor muito abaixo, estava 9 mil e pouco. Né? Total dava 10 mil. Não dava 10 mil, mas está bem próximo de 10 mil. Estou arredondei. Então, o que acontece nessa hora? Eu vou pedir a preliminar extinção por equívoco de cálculo? Claro que não. Porque eu estou dando assim a munição para aquela pessoa corrigir a demanda e a demanda aumentar. Então não é o momento de eu acionar uma preliminar pedindo a extinção para que ele melhore. Por quê? Porque o prazo foi interrompido de prescrição, ele vai conseguir, né, corrigir aquela demanda e majorar ela. Então percebo que nem sempre é para a gente acionar a preliminar. E o quanto que vocês têm segurança e habilidade agora, faz com que vocês saibam usar esse instrumento na prática. Tá? Até para quê? Olha, se essa demanda fosse por valor real, valor de 40 a 50 mil, tu ia conseguir fechar um acordo de 10? Muito difícil. Ia ser difícil, porque a gente está tratando de verbas muito sólidas, em que o ônus, basicamente, é todo o empregador. Né? O empregado doméstico, a gente tem um ônus aí investido muito forte para o empregador. Então, olha só como é fácil, né, como é difícil para o empregador resistir a essa demanda se ele não faz as coisas da maneira adequada. E é muito comum ele não fazer tudo isso da maneira adequada em relação ao empregado doméstico, porque culturalmente as pessoas tendem a não dar a devida atenção a esse tipo de empregados. É uma cultura ruim. Tá? Então, isso vai trazendo efeitos dentro da Justiça do Trabalho, que tu, entendido agora com essa experiência, não vai ficar acionando preliminar só porque tu identificou um erro jurídico e como se tu não soubesse qual é o efeito daquilo. De novo, olha só vocês, prevendo o futuro do processo, sabendo avaliar cada influência, cada ato e falando, eu não vou fazer isso, porque isso aqui vai gerar um impacto muito maior, prejudicial. Estou enxergando o futuro. Eu fazendo isso aqui vai ser um prejuízo. Pode ser que eu cause um temor naquele funcionário, ele desiste da demanda? Pode, mas isso é raro, ele já procurou um advogado, o advogado vai querer tentar de novo. Teve a extinção sem resolução de mérito, ele vai querer tentar de novo o processo. Não, por que não? Né? Já fez o mais difícil, foi converter, preparar, já tem toda a narrativa, é só protocolar de novo. Então ele vai conseguir convencer aquele empregado de renovar. Aí ele vai lá, procura uma pessoa, né, para ajudar ele, melhor ação, pronto. Agora tu vai conseguir fechar o acordo no patamar de 5, 10 mil? Não vai. Porque agora ele melhorou a demanda dele e ele está mais sólido. Ele veio para cá para o curso e estudou. Pronto. Acabaste de atrair um problema. Por isso que a preliminar sem resolução de mérito, preliminares que visam o quê? Atrasar o processo, não é para ficar usando desregularmente. Né? Usa quando realmente for um caso que vai te prejudicar. Por muitas vezes eu falo, olha, se a gente pedir essa preliminar, ele vai melhorar a demanda. Se a gente deixar da forma como está, a gente já limitou a demanda por conta da ineficiência dele nesse ponto. Vamos manter dessa forma. E a gente explica isso para o cliente. Tem segurança. Vocês também têm já isso, que já vieram do tempo futuro e já conseguem prever o futuro do que vai acontecer. Tá? Então, o fato, né, impeditivo, né, esse fato impeditivo que visava impedir o processo, vocês vão analisar de forma muito cirúrgica a partir de agora, para não ficar pedindo extinção sem razão, para não ficar pedindo extinção quando não cabe. Isso é feio, isso é falta de técnica. Ficar incluindo coisa que não faz sentido, ou que já é contrário, pacificado no seu trabalho. Tá? E a questão não é se é feio ou bonito, é a gente querer colocar em vocês, né, um repertório de advocacia que não te gere uma expectativa inadequada. Eu coloquei essa fundamentação. Será que não vai vir nada daí? Não, não vai vir. Não é torcer pela sorte. Aqui a gente trabalha com a regra, com o ordenamento jurídico, com a ciência jurídica, e a gente sabe o que vai acontecer de forma comum. Pode ser que um processo destoe, sim, mas tu não vai sustentar a tua advocacia por um processo que destoou. Tu vai sustentar a tua advocacia porque ela é sólida. Constantemente, tu tá ali bem direcionado, com os pés no chão. É isso que o trabalhista raiz veio trazer para vocês. E, de novo, o que solidifica a minha contestação? Embora não
precise unir cálculo e eu não vou unir o cálculo da demanda, porque eu não vou esclarecer a outra parte, né? Eu simplesmente vou fazer o cálculo para ter clareza do que realmente a gente está brigando, né? Impugnar nos pontos adequados dentro do mérito. E caso a demanda seja vitoriosa da parte contrária, ela vai estar limitada ao parâmetro que ela mesma deu. Isso é a coisa mais comum que eu tenho que lidar todo santo dia. E para quem está assistindo essa aula sem ter visto o curso, né, do trabalhista raiz, sem ter visto a apresentação, sem vir no tempo futuro, não vai entender o que vocês estão entendendo agora. Que é em relação a por que o Tribunal do Trabalho limita e vai manter essa limitação. Não adianta bater pé. Porque são etapas jurídicas que são relevantes para alcançar aquele valor. Se ele já determina um valor, a gente dá alguns spoilers aqui, né, sobre ampla defesa contraditória, paridade de armas, não adianta eu vir depois querer o triplo da condenação. Existe um princípio no direito, que é o da, não sei agora como é a fala, esqueci agora até como é que a pronúncia, iura novit curia, né? Não lembro se é essa a pronúncia certa. Iura novit curia. Vou botar aí a frase. O que ela diz? O advogado, as partes levam os fatos, mas não são fatos narrativas. Ah, o cliente me falou isso. Não. De novo, vocês têm a responsabilidade de levar os fatos que sejam relevantes, não é todo e qualquer fato. É o fato relevante constitutivo, se tu é reclamante, desconstitutivo, se tu é reclamada. Se não é um fato desconstitutivo, assim como a reclamação não adianta colocar parágrafo que não serva de nada, que tenta trabalhar o emocional, a contestação não serve para isso. Vocês também não vão ficar usando na fase de contestação intimidação, porque intimidação só vai funcionar se tu tiver sorte de pegar um advogado da parte contrária que não tenha repertório. Mas a partir do momento que ele tem repertório, tu vai ficar tentando intimidar ele falando besteira, não vai adiantar de nada. Ele não vai estar nem aí. Ele não vai ligar. Por quê? Porque ele sabe os parâmetros que são necessários para constituir aquele direito. Pouco lixando. Então não adianta ficar tentando ir para a audiência de acordo, fazer criar uma roupagem, né, de intimidação, voz de intimidação, não vai adiantar. Tu não vai sustentar a advocacia assim. A advocacia não é coisa de malandro, é coisa de quem estuda, de quem está preocupado com a justiça e a ciência jurídica. Não vai se sustentar, não vai. Vai abandonar a advocacia, vai dizer que não serve, vai dizer que não presta. Mas claro, está toda hora perdido fazendo coisas aleatórias, vocês não vão mais fazer isso. Tá? Então a gente está aqui na contestação construindo algo sério, uma narrativa séria. Vocês vão ver muita gente fazendo o contrário, mas como eu disse, não tem como a gente combater isso. O que tem é como a gente dividir com as pessoas que realmente querem, porque tem que querer, tem que vir para a aula assistir. Então, se eu quero mesmo, se eu quero aprender, mas tem que vir para cá. Agora, se eu quero me debruçar em malandragem, em intimidação, em oratória, né, em momentos que tem que ser técnico-científico, não vai sustentar por causa disso. A não ser que tu queira um caminho não de advogado, mas de orador. Tá? Esse instrumento da oratória, na advocacia do trabalho, vocês vão usar de forma muito limitada. Outros ramos jurídicos vocês vão ter mais preponderância, como o Tribunal do Júri. Mas aqui não. E até lá vai ter a ciência jurídica. Por quê? Porque quando a gente influenciar em um fato que não é possível, né, que juridicamente, porque o processo ele é construído, a gente constrói o fato e a prova, olha o CPC aí de novo, né? Clareza sobre a narrativa, sobre o que da narrativa é relevante, prova para confirmar que é essa narrativa, para confirmar esse fato constitutivo ou esse fato desconstitutivo, então vou provar esse fato aqui relevante. É esse apontamento. E ele vai se adequar, né, clareza, porque o cálculo, clareza, sempre assim, clareza, prova e cálculo, para saber se aquela demanda, se aquele pedido é relevante, para que vocês não fiquem contestando pedido que não tem impacto financeiro, pedido que vocês sabem que vai, sei lá, é R$ 1.000. Aí se debruça em cima daquilo por causa de emoção, enquanto a demanda no restante, né? Ah, mas está errado nesse ponto. Tá, e quanto é esse ponto? Tem que saber para direcionar a tua atividade. Então, CPC, clareza, prova e cálculo. E depois disso, tu vai constituindo o fato, aí entra o direito. Quando é que vai entrar o direito? Tu já instrumentalizou ele. Né? Olha, diante desse fato, esse direito. Aí vai fazendo a escadinha, prova, né? Audiência, prova oral, sentença. Juiz desviou da aplicação de direito, aí é tu, meu parceiro. Tu que tá com a bola. É tu que vai reformar. Mas até para o juiz decidir, não é deixar o juiz, como disse o princípio da Iuria Novitcuria, né? O juiz diz o direito. Você leva os fatos qualificados, constitutivos ou desconstitutivos, e ele vai aplicar o direito porque ele conhece o direito.
Essa é a tese. Vocês já viram que isso não é real aqui dentro do curso, que ele vai errar. Então, se ele vai errar, tu vai ter que apontar. Tu vai ter que embargar. Ele vai esquecer algo, vai ter que embargar. Então, vocês são... se ele vai ler a demanda na hora da audiência, é óbvio que se não tiver claro, ou se ele estiver cansado, ele está cansado. Ele está cansado, fez várias audiências, vai fazer a tua audiência. Na hora de instruir, ele vai esquecer uma pergunta e tu não vai poder deixar ele esquecer. Tu vai lá e vai fazer a pergunta, senão vai precluir teu direito de produzir aquela prova. E aí, nesse momento, quando tu produziu todas as provas, não tem como o juiz fugir. Ele está aprisionado por algo que está acima dele, que é o direito que vocês estão obrigando. Porque se não for assim, esquece. Se tu for mensageiro da justiça, olha, isso aqui é uma narrativa, outra narrativa, vai aí, decide aí tu. Ou seja, está dando tua vida para decidir, vida profissional e a tua vida em si, né? Isso vai influenciar para terceiros. Não, aqui a gente não faz isso. Então, vai construir o fato certinho e na hora, se o juiz desviar, vai brigar juridicamente. É ali que é a hora da briga jurídica, não é antes, na audiência. Fica dialogando. Mas eu tenho essa tese, eu tenho aquela. Não. Aqui é levar os fatos e a prova desses fatos, se já puder na contestação, já coloca tudo. Porque tu não vai poder colocar depois, a não ser que seja uma prova nova. Tá? Vai poder constituir a prova na audiência de instrução, né? A prova oral. Mas, antecipadamente, a empresa tem muito documento para ajudar vocês. Normalmente, ela tem um repertório muito mais rico de prova do que o empregado. O empregado, normalmente, não tem tanto acesso à prova. Olha a dificuldade, agora o pessoal fala, acha que reclamante é fácil. É fácil dar entrada e não ter instrumentalizado uma coisa adequada. E aí vai ficar pegando demanda e desvalorizando ela. Tá? Vocês não vão fazer mais isso. Mas agora vocês entendem a dificuldade dos polos. E aí, quando está na contestação, tu tem um ambiente mais rico. Então, é para fazer um trabalho rico, não é para diminuir. E também não é para fugir para lugar que não vai trazer rentabilidade ou que não seja técnico. Ou que seja só... Porque a gente tem um negócio, o cliente gosta de muito texto. Mas tu não vai estudar tua advocacia criando expectativas inadequadas no teu cliente. Tu vai estudar tua advocacia quando tu levar resultado para ele. Acabou. Tá? Então, esse é o teu trabalho. Desconstituir. Tá? E isso está fácil para vocês. A questão da desconstituição dos pedidos, né, da reclamatória, são o quê? Preliminares e médios. Próxima aula a gente vai ver esqueleto, tá? Da contestação a gente vai ver um esqueleto. Na aula seguinte, vou apontar os principais erros e na seguinte a gente já faz o caso prático. Fechado? Essa é a aula de contestação. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Mas eu tenho certeza que está mais tranquilo agora, vocês estão no tempo presente. Já vieram de uma sabatina pesada de conteúdo, das principais verbas do trabalho, né? Já sabem antecipar o futuro com clareza de o quanto aquela demanda vai ser relevante. Então, na hora da contestação, fica fácil para vocês, porque você já tem todos esses instrumentos para enxergar e falar: eita, tá muito errada essa reclamação. Vou pedir extinção? Não, nesse caso não, porque vai me beneficiar. Aqui está prejudicando a minha defesa. Vou pedir extinção pontual, né, parcial ou integral. Ainda tem isso. Tem advogado que tem um erro pontual, ele quer pedir a extinção. Né, tem um erro em uma verba, ele quer pedir a extinção do processo. Tá doido? O processo ele é somado, tem vários 10 pedidos ali naquela demanda, mas cada um seria suficiente para ter uma demanda autônoma. O juiz não vai extinguir 10, ele vai extinguir aquele que está com vício. Aí tem essa loucura. Falta de técnica, falta de estudo de ciência. Vai sustentar? Não. Vai conseguir construir uma defesa porque ele está se debruçando num ponto específico. Aí qual é o problema? Ele sabe estruturar. Aí como ele sabe estruturar, o juiz vai receber, mas aquele cliente que está atendendo ficou prejudicado. Tu acha que tu vai conseguir sustentar a advocacia assim? Atuando como empregador assim? Não vai, cara. Não vai. Tá? Então, agora, mas agora que vocês estão aqui, acabou isso. É isso, é só vocês que me trazem paz. Porque quando eu vejo essas coisas, eu fico irritado, mas vocês me trazem paz. Porque eu chego aqui e falo, cara, esse cara não vai fazer isso. Tá estudando pra caramba, né? Tá aqui se dedicando. E isso vai fazer com que a contestação de vocês realmente seja linda e que tu possa olhar os outros profissionais não para criticar, mas para contribuir. Se eles te pedirem ajuda, indica a gente que está aqui construindo esse canal, né, para vocês. Mas não apenas com isso. Vai poder avaliar, tipo, não vou para esse caminho. Esse caminho não é o meu caminho. Meu caminho é esse aqui que é sólido, que eu tenho bagagem para poder colocar o pé e ter pilares para me sustentar. Tá? Não vou ficar fugindo disso. Fechado? E aí foge charlatão. Até a próxima aula. Bora falar da estrutura e da continuidade aí da nossa oficina de contestação, nossas aulas de contestação e aí os casos concretos, né, dar embasamento para vocês para avaliarem os casos concretos que virão. Vocês vão ver que não foge. Não foge. É máquina do tempo, 24 horas.
sendo utilizada, vendo a próxima etapa, o futuro, o que, que a gente quer, não pode isso. Tá? Então, é isso. Pés no chão, tranquilidade, cirúrgicos.